Nossa mente é como este quadro em branco, e cada ideia que desejamos comunicar é um círculo colorido nesse espaço. Como podemos organizar esses círculos de forma que componham uma imagem clara e coerente para o nosso público? Assim como organizamos esses círculos no quadro, estruturamos o nosso discurso de maneira que cada ideia se conecte logicamente e de forma coerente com a seguinte, criando uma narrativa clara e fácil de acompanhar para a nossa audiência. Dou as boas-vindas a uma nova aula do curso de oratória da EduTeam Academy, onde você aprenderá a estrutura clássica do discurso para melhorar a clareza, a coesão e a eficácia das suas apresentações, adaptando-se de forma eficiente a diferentes propósitos e públicos. Uma estrutura clara de discurso é fundamental na oratória, pois organiza o conteúdo de maneira lógica e acessível, facilitando para que o público acompanhe, compreenda e retenha as informações apresentadas. Ao estruturar um discurso de forma eficaz, com uma introdução que chame a atenção, um desenvolvimento que aprofunde o tema e uma conclusão impactante, o orador consegue guiar os ouvintes através da sua argumentação de forma coesa e persuasiva. Isso não apenas melhora a eficácia da mensagem, mas também fortalece a credibilidade do orador e aumenta o impacto emocional e racional sobre o público, tornando o discurso memorável e inspirador. Um discurso eficaz é composto por 3 partes fundamentais que são essenciais para sua estrutura e entrega: introdução, desenvolvimento e conclusão. Cada uma dessas partes tem um propósito específico que contribui para o sucesso geral do discurso. A seguir, você conhecerá em detalhe cada uma dessas partes. Vamos falar da primeira parte, a introdução. A introdução de um discurso é crucial, pois define o tom e capta a atenção da audiência desde o início. É nesse momento que o orador apresenta o tema, estabelece a relevância do discurso para o público e pode incluir um gancho que desperte ou motive os ouvintes a prestar atenção. Essa parte deve ser breve, mas poderosa, oferecendo uma clara prévia do que será abordado. Uma introdução eficaz geralmente inclui uma declaração de tese ou propósito que indica a mensagem central do discurso, estabelecendo uma base para o que virá a seguir. Vamos focar em algumas estratégias eficazes para iniciar nossos discursos de forma memorável. Anedota pessoal. Começar o discurso com uma história pessoal relacionada ao tema pode capturar a atenção do público imediatamente. Por exemplo, se o tema for a importância da perseverança, o orador pode iniciar compartilhando uma experiência pessoal sobre como superou um desafio difícil através da persistência. Pergunta provocativa. Fazer uma pergunta que desperte a curiosidade ou o interesse do público pode ser uma excelente maneira de começar o discurso. Por exemplo, se o tema for mudanças climáticas, o orador pode iniciar com uma pergunta como: o que aconteceria se não fizéssemos nada para combater as mudanças climáticas? Estatística surpreendente. Iniciar com uma estatística impactante ou um fato surpreendente relacionado ao tema pode chamar a atenção do público desde o início. Por exemplo, se o tema for educação, o orador pode começar compartilhando um dado sobre o número de crianças no mundo que não têm acesso à escola. Continuemos com a segunda parte, o desenvolvimento. O desenvolvimento é o corpo principal do discurso, onde o orador expõe argumentos, dados e exemplos que sustentam a mensagem central. Essa seção deve ser bem organizada, normalmente dividida em pontos ou subtópicos que sejam logicamente sequenciais ou tematicamente relacionados. Cada ponto deve ser claramente definido e apoiado com evidências suficientes para convencer ou informar o público. É essencial manter a coerência nessa parte, garantindo que todos os elementos contribuam para o objetivo geral do discurso e mantendo o interesse dos ouvintes por meio da variação de tom, ritmo e uso de recursos visuais ou narrativos. Existem vários modelos de discurso que podemos utilizar dependendo do tipo de mensagem que queremos transmitir e do público ao qual nos dirigimos. Alguns desses modelos incluem modelo cronológico.
Esse modelo se baseia em apresentar as informações na ordem em que os eventos aconteceram. É útil para narrar histórias, relatar experiências pessoais ou descrever processos passo a passo. Por exemplo, se estivermos falando sobre a história da evolução humana, podemos usar um modelo cronológico para explicar os diferentes períodos e eventos importantes no desenvolvimento da nossa espécie. Modelo problema-solução. Esse modelo foca em identificar um problema e depois apresentar soluções para resolvê-lo. É eficaz para discursos persuasivos ou argumentativos, quando queremos propor mudanças ou soluções para um problema específico. Por exemplo, se estivermos falando sobre mudanças climáticas, podemos identificar os principais problemas relacionados a elas e depois apresentar diferentes medidas que podem ser tomadas para enfrentá-las. Modelo temático. No modelo temático, o discurso é organizado em torno de temas ou categorias, em vez de uma sequência temporal ou da estrutura problema-solução. Essa abordagem é útil para discursos que abrangem vários aspectos de um tema mais amplo e que não exigem uma narrativa linear. Permite ao orador agrupar informações relacionadas de maneira lógica, facilitando para o público compreender cada aspecto do tema sem precisar seguir uma cronologia. O modelo causa e efeito. Esse modelo foca em identificar as causas de um fenômeno ou problema e, em seguida, analisar seus efeitos. É útil para discursos analíticos ou explicativos em que queremos examinar as relações entre causa e consequência de diferentes variáveis. Por exemplo, se estivermos falando sobre obesidade, podemos identificar as causas desse problema e depois discutir seus efeitos na saúde pública e na sociedade em geral. Por fim, chegamos à terceira parte, a conclusão. A conclusão de um discurso serve para reforçar a mensagem central e motivar o público a refletir ou agir. Ela deve resumir brevemente os principais pontos discutidos e reiterar a relevância do tema para a audiência, encerrando com um chamado à ação ou uma reflexão final que deixe uma impressão duradoura. A conclusão é a última oportunidade de causar impacto. Portanto, deve ser direta e memorável, garantindo que o discurso termine de forma firme e satisfatória, deixando os ouvintes com uma compreensão clara do que se espera deles ou de como podem aplicar o que aprenderam em suas próprias vidas. Algumas técnicas para criar uma conclusão poderosa são: resumir os pontos principais. A conclusão é o momento ideal para reforçar os pontos-chave do discurso de forma concisa e persuasiva. Podemos destacar os argumentos mais importantes e lembrar ao público por que são relevantes. Uma maneira eficaz de fazer isso é enumerar brevemente os principais pontos abordados ao longo da fala. Fazer um chamado à ação. Se o objetivo é persuadir o público a tomar medidas específicas, a conclusão é o momento perfeito para isso. Podemos fazer um chamado claro e convincente, que motive a audiência a agir de acordo com nossos argumentos, seja em forma de desafio, convite ou solicitação direta. Oferecer uma reflexão final. A conclusão também pode ser um momento para oferecer uma reflexão sobre os temas abordados. Podemos compartilhar nossas próprias opiniões ou conclusões pessoais e incentivar o público a refletir sobre o que foi discutido. Isso ajuda a deixar uma impressão duradoura e a promover o pensamento crítico na audiência. Dominar esses princípios é essencial para qualquer orador que aspire capturar e manter a atenção do público, garantindo que sua mensagem não apenas seja transmitida, mas também lembrada e valorizada. Lembre-se de que, nesta aula, foram apresentadas as bases da estrutura clássica de um discurso: introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas vale recordar que a criatividade e a adaptabilidade são igualmente importantes ao aplicar esses princípios na prática. Para finalizar, convido você a refletir sobre o seguinte: você consegue lembrar de algum discurso que tenha ouvido recentemente e analisar como a estrutura dele influenciou sua compreensão e lembrança da mensagem? Pense em quais elementos estruturais você achou úteis e quais poderiam ter sido melhorados. Compartilhe suas observações nos comentários e discuta com seus colegas como diferentes abordagens estruturais podem afetar a eficácia de um discurso. Nos vemos na próxima aula do curso de oratória da EduTeam Academy.